Olá, sou o Vasconcelos do portal Google Cursos e vou apresentar para vocês aqui mais uma implementação que eu fiz para o sistema de delivery. É o sistema no qual eu tenho mais implementações, essa já é a 15ª, e é o sistema também no qual eu recebo mais sugestões para a gente poder estar adicionando, melhorias aí nele. Lembrando que ele não serve somente para delivery, ele já tem toda uma estrutura bem robusta também aí de gestão de restaurantes, tá? E eu fiz muitas melhorias aqui que envolvem, essas duas etapas. Então eu anotei 11 dessas novas implementações que entram nesse módulo aqui, e que são na maioria coisas que já estavam anotadas aqui e que tinham uma demanda aí para nós podermos estar fazendo. Vamos lá, eu vou explicar então cada uma, tá, dessas implementações que foram feitas. Lembrando que para quem já tem o projeto em produção, eu anoto as modificações que eu faço aqui no banco de dados, não foram muitas, eu só mexi na tabela de contas a receber e na tabela de abertura mesa, colocando praticamente ali os mesmos campos, então é só você adicionar no seu banco de dados aí, tá? E substituir os arquivos. Se você já tem mudanças que você fez nos seus arquivos, aí você vai ter que acompanhar as aulas para poder implementar manualmente cada uma dessas alterações ou as que você achar aí interessante, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa opção que é o mudar status da mesa pelo cadastro, Aqui nós temos a parte de pedido nas mesas e aqui nós temos então a opção de abertura de mesa. Eu vou fazer aqui um exemplo, vou colocar um nome qualquer aqui. Uma coisa importante, tudo relacionado a valores, dados, aqui tudo é fictício, é somente para que eu possa preencher mesmo aí, as informações para poder mostrar para vocês o sistema. Aqui ele tem a opção de mesa aberta e mesa fechada, mesa inativa. Então aqui no cadastro das mesas, aqui nós não tínhamos uma opção para poder definir se ela está aberta ou fechada, tá? E às vezes o que estava acontecendo é que quando instalava o sistema, o usuário ia lá e limpava os dados do banco de dados. E aí ele não fechava a mesa da forma correta. Aquela mesa ficava aberta e só tinha a opção de manter ela fechada pelo próprio banco de dados. Então eu coloquei aqui uma opção também para vocês poderem abrir ou fechar essa mesa diretamente por aqui. Então, só vai ter essa possibilidade liberada quem for usuário administrador, Porque se tiver, por exemplo, fazendo vendas aqui no pedido aqui das mesas e fechar ela ali, vai dar problema no controle, tá? Então isso é só para nesse caso, em último caso, você precisar mudar o status dela sem ser por aqui. O ideal é que você abra a mesa por aqui e feche ela por aqui para ter todo o controle de abertura e fechamento dela. Mas em caso, igual eu dei a explicação ali, pode ser que seja necessário fazer de forma manual mesmo através aí do cadastro. Desconto no fechamento da mesa. Então vamos lá, vamos supor que aqui eu adicionei itens a ela. Então ele vai me mandar aqui para o PDV, eu vou colocar aqui, por exemplo, um açaí, etc. E adicionei a mesa. Então a mesa já passa a ter esses itens e você vai efetuar o fechamento da mesa. Eu tive uma demanda de uma implementação que eu fiz até específica aí para um aluno, que foi disso aqui, tá? Para nós podermos colocar um desconto, que pode ser em reais ou em porcentagem. Então coloquei 10 aqui, ele está pegando em reais, aí nós poderia ser em porcentagem, ele já dá um subtotal. E também, se o pagamento for em dinheiro, porque se não for ele já some ali, tá vendo? Se ele for em dinheiro, você pode colocar aqui um valor total e ele vai mostrar quanto é o troco. E é claro que essa situação aí, ela vai ser espelhada aqui, no comprovante, tá? Então, quando nós gerarmos um comprovante dessa mesa, nós vamos ver qual foi o total de itens, quanto que foi a comissão do garçom, quanto que foi o couvert, se teve algum desconto e quanto que foi aquele determinado desconto, e aí ele vai me dar essas informações aqui com a totalização. Inclusive, eu estou vendo até que teve um erro aqui, porque o desconto, ele deu 4,50 e deu algum valor aqui incorreto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque aqui foi um subtotal de 45, então vou ter que analisar isso aí também para poder fazer a correção. Então lá, fiz a correção aqui, para poder ajustar tudo certinho. Era na hora de fazer o cálculo, ele estava pegando em cima do subtotal, tá? E tem que ser em cima do total de itens aqui. Então sempre que eu encontrar algum problema, eu corrijo aqui, dentro dessa aula mesmo de demonstração, onde eu passo por todos os recursos que eu desenvolvi. E também depois, se tiver qualquer problema, é só mandar para mim que eu faço a correção aí de forma imediata também, tá? Então aqui ele já mostrou que o total de itens foi R$40, que foi 2 produtos de 20 certinho, A comissão do garçom tá aqui. Isso aqui tudo é configurado também no sistema, tá? Isso eu não mexi em nada, isso já tinha aí antes. O desconto que foi dado foi de R$5, então o subtotal ficou 45, o total recebido 50 e troco R$5. Então tá tudo aí, já tem essas informações. Então troco no fechamento da mesa eu já mostrei ali. Mostrar detalhamento do item na grade. Isso é aqui no PDV. Então, quando nós lançamos um item,
que tem grade, né, que você pode colocar adicionais, etc, entre outros, ele vai mostrar aqui, ó, essa folhinha do lado. Perceba que essa de baixo já não mostrou, tá vendo? Essa que tiver essas opções aqui de observação, você clicando sobre ela, você vai conseguir visualizar o que foi inserido ali, tá? Então, qual foi o adicional, se teve aqui, ó, por exemplo, adicional grátis, adicional extra, né? O tamanho aqui que é médio, se tiver alguma observação, ele também vai inserir ali. Então, é mais para ver um detalhamento do item, né? Me pediram muito isso aí depois do módulo anterior, que foi o do PDV, porque ali na hora que lançava não tinha como conferir o que foi lançado, né? E realmente é ruim. Então aqui agora nós temos essa opção para você poder fazer a conferência, né? O campo para ocultar cartão fidelidade, outra coisa também que eu tive bastante pedido, tá? Eu na verdade não criei um campo novo, eu fiz o seguinte. Aqui nós temos as opções de cartões, né, que é o total de cartão troca, 5. Eu coloquei que se você colocar 0, pronto, o sistema já vai entender que você não vai utilizar cartão fidelidade, tá? Então, na hora que ele for mostrar aqui, ó, na hora que fechar um pedido, vamos fazer um pedido aqui, por exemplo, de um sanduíche. Faço um pedido aqui rapidinho dele. Na hora que for fechar o pedido, né, e ele concluir tudo aqui, já tinha outros no carrinho, tá? Por isso que ele mostrou tudo isso aí. Vou mandar ele finalizar aqui. Pronto. Beleza. Na hora que ele concluir, ele vem para essa área aqui, onde nós temos o detalhamento do pedido. Então, ele mostra, você possui um cartão fidelidade. Aqui embaixo vem marcado, né? Porque ali tava com 5, eu não salvei ainda, por isso que não confirmou, estava com 5, então ele mostra o total ali de acordo com esse total que você colocou. Se você colocar 0, pronto, ele tira todas essas informações ali. Opção de pagamento ao baixar pedido. Vamos lá, né? Ainda bem que eu fiz um pedido, que aí já vai dar para nós podermos visualizar isso aqui, ó. Então aqui, deixa eu fechar por enquanto um pouquinho dessas telas. Quando você vai passando os status, né? Vamos supor que lá no fluxo de pedidos, foi passando os status e não deu baixa, tá? Na hora que você mandar aqui, ó, finalizar o pedido, ele vai informar, o pedido ainda está pendente de pagamento, e ele já abre essa modal para você poder escolher qual foi a forma de pagamento e confirmar ele. Modal que já existia através dessa opção aqui, tá? Então eu já coloquei para ela abrir também ali de forma automática, que isso vai ajudar bastante no fluxo aí. Ocultar categoria no delivery e ocultar produto. Os dois são iguais, eu vou explicar rapidinho aqui. Aqui dentro do cadastro de categoria e produto tem um campo que é esse aqui, ó, tá? Que nós já tínhamos até colocado ele, que é o delivery sim e não. Só que nós não tínhamos programado aqui dentro do sistema para isso acontecer. E eu fiz isso aqui agora. Então aqui dentro, se você desativar a categoria lá, ela não vai ser apresentada aqui, tá? A mesma coisa o produto e nem por buscas aqui. Uma outra coisa importante é o seguinte, aqui nós só podíamos buscar antes pelo nome do produto, tá? Coca-Cola, água, etc. Se ele colocar bebidas, ou seja, o nome da categoria, ele pega e busca todos os produtos que pertencem àquela categoria. Então isso aí vai facilitar também o cliente encontrar, tá? Tanto no site aqui quanto no aplicativo, que agora ele já é um PWA, né? Então a gente tem como instalar o aplicativo aí dele também, já tinha feito isso, acho que na penúltima implementação, se eu não me engano, mas já tem isso aí. Então, tanto numa quanto outra, tudo isso que eu estou mostrando também se aplica lá. Então, ocultar categoria, ocultar produto, filtrar produtos, né, pelo nome da categoria, paginação dos pedidos. Acho que foi só isso aqui que eu pulei. Vamos lá. Aqui dentro dos pedidos, eu coloquei uma opção, tá, para nós podermos deixar uma paginação aqui, porque com Data Table, quando você tem um fluxo muito alto de pedidos, não fica legal o carregamento. Demora um pouco, principalmente porque aqui são várias informações que nós puxamos do banco de dados e ainda tem essa questão aqui, ó, da troca dos status, que a cada alteração ele dispara a mensagem. Então isso ele tem que ir lá na API, disparar a mensagem e retornar. Então pesa um pouco. Então eu fiz essa adaptação, tá? Foi até um restaurante já estava utilizando, estava sentindo, né, que estava bastante pesada essa tela. Então eu fiz essa adaptação aqui com a paginação justamente para poder melhorar nesse quesito aí, né? E realmente melhorou bastante aqui esse fluxo. Outra coisa aqui é o relatório de vendas, né? Vendas do PDV e vendas balcão. Na verdade, eu aproveitei o relatório financeiro que já existia aqui, tá? Porque ele tem vários tipos de relatórios aqui dentro do sistema. E aqui no tipo de lançamento, você pode tirar agora um relatório de venda que foi feito pelo balcão. Não sei se eu fiz alguma aqui ou não, então ele não mostrou nada, né? Ou também por pedido mesa, tá? Porque eu tinha limpado ali, ó. Então ele fez aqui essa mesa que eu fechei, que foi o valor de 45, tá vendo? Mas se eu fizer, por exemplo, uma venda pelo balcão aqui, que é pelo PDV, ó, vamos fazer uma aqui de
2020, ó, pronto. Na hora que eu gerar o relatório ali, ele já vai me dar, tá, essas vendas que foram feitas ali, né? Mas também tem como nós tirarmos um relatório aqui de vendas, ó, e pedidos, um relatório aqui também de todas as vendas, ó, ele já mostra as duas, ou um relatório somente da venda aqui, ó, do balcão, que foi aquela que eu fiz agora, e assim vai. Você consegue ali, né, trabalhar com esses filtros aí, e eu vou colocando a cada implementação mais recursos e vou adaptando o sistema para que ele, né, mostre esses novos recursos, porque teve algumas implementações que eu tive que fazer aqui, como essa mesmo do relatório, antes não tinha o PDV, agora tem, então é interessante que tem um relatório, né? Essa outra aqui que foi do detalhamento, então não tinha, o PDV não tinha essa situação, então quando eu coloquei ele, é importante que eu detalhe ali também, por isso essas coisas são ideias, sugestões que eu vou receber. Na maioria aí, tudo é serviços que eu já pego para poder fazer em cima do sistema, tá? Vou anotando e depois vou colocando aqui no projeto para vocês para deixar mais completo. Ou ideias, né, de quem utiliza o sistema no dia a dia e sente essas dificuldades, tá? Então, se você tem ideias aí que vão ser interessantes para me poder agregar ao sistema, vai me mandando. De tempos em tempos eu vou criando novas implementações, né? Em 2026 agora eu vou vir com mais implementações para ele, né? Tem muita demanda, muito pedido para poder colocar o aplicativo do QR Code, né, para o cliente ler ali o QR Code na mesa e fazer o pedido. A mesma coisa, o garçom também tem essa possibilidade. Ou uma melhoria que eu também tenho previsto aí para poder fazer nessa parte aqui, ó, visual, né, que é no template mesmo do nosso delivery, tá? Eu só não achei ainda um template ideal para poder estar trocando. Então, assim que eu tiver, que eu testar todo ele, que eu tiver totalmente com ele elaborado, nós viemos também com essa implementação aí para poder alterar essa parte visual. Eu mexo mais na estrutura, até mesmo porque eu não tenho tanta criatividade para a parte visual, tá? Mas eu pretendo aí depois também estar melhorando ali, né, fazendo uma alteração desse template e deixando um outro aí melhor aí para nós podermos trabalhar. Então é isso. Espero que vocês gostem aí das implementações, que isso agreguem aí ao projeto de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar para mim. Que Deus abençoe e até as próximas implementações.